A restituição da sua A paz e a saúde, graça do Deus Senhor ele é Jesus. fiel. Novamente aqui estou para glorificar ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Para quem me conhece, chama. Meu nome é Pastora Adriana, pela misericórdia, né? E venho nesta tarde a compartilhar uma palavra com os irmãos a respeito, né? Sobre aonde está escrito em Isaías 38, no seu versículo 4, aonde se fala, né, a respeito de um homem a qual estava doente, Ezequias, a qual estava doente, a qual estava desesperado, a qual estava acamado, a qual estava ali doente. Mas eu quero lhe dizer que a doença dele não era para a morte, sim para o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero dizer que não é diferente comigo e com você, né? E o Senhor Jesus, ele só chega no momento certo, na hora certa, né? Para nos entregar a vitória. Seja em qualquer área da sua vida. Seja na área sentimental, financeira, na área familiar, na área da saúde. E o Senhor Jesus, ele fala aqui na palavra dele, aleluia, louvado seja Deus, no versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Veio, vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, mas acrescentareis, pois, aos teus dias 15 anos. Levantastes, daste a mão do rei de Assíria. A ti está sem cidade e defendereis estas cidade. Até aqui, meus irmãos. Eu quero lhe dizer que nesta tarde, é porque eu estou muito gripada, minha coisa está assim, me perdoe em nome de Jesus, é porque eu estou muito gripada. E eu quero dizer que quando o Senhor deu a ordem, né, para o teu servo ir na casa de Ezequias e dizer a ele que o Senhor viu a tua oração. Eu quero lhe dizer que nesta tarde, o Senhor Jesus, ele deu uma ordem para poder o servo do Senhor ir na casa do doente e levar uma palavra. A qual essa palavra seria de cura. A qual essa palavra que o Senhor estava dizendo para aquele homem que eles tinham ouvido a oração dele. Eu quero lhe dizer que aquele homem se levantou, chorou. A Bíblia fala que o Senhor, que aquele homem, ele virou o seu rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. E aquele homem sabia que a única pessoa que poderia te ajudar naquele momento era o Senhor Jesus, e mais ninguém. Então eu venho a te falar nesta tarde, meus irmãos, que Jesus muitas vezes é o único que fica ao nosso lado. Não adianta, não tem amigos, não tem filhos, não tem parente, não tem amigos, não tem ninguém, não tem namorado, não tem marido, não tem sogra, não tem filho, não tem ninguém. Só quem fica no nosso lado é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se encontra doente, a gente se encontra enfermo, a gente se encontra desesperado, a gente se encontra fadigado do dia a dia, do trabalho, da correria, de muitos afazeres. Mas no momento que a gente mais precisa, a gente tenta contar com o filho, com a sogra, com o genro, com o noro, com todo mundo. E ninguém tá ali para te socorrer. Mas aí o Senhor Jesus se levanta e diz: Ei, eu tô aqui. E quando a gente olha para o lado que a gente não olha ninguém, a gente vira e começa a clamar ao Senhor. E é nessa hora que Jesus ele ouve a minha oração. Ele tira todo mundo. É necessário da minha vida e da tua vida Jesus tirar todo mundo. Deus tira todo mundo. Eu estou falando a vocês por experiência própria. Porque quando Jesus quis ter um particular comigo, ele tirou todo mundo. Ele permitiu que eu perdesse tudo. Perdi tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo, tudo, tudo. Para poder eu saber
que eu tinha que ser dependente do Senhor Jesus. Para eu saber que verdadeiramente eu não podia contar com amigos, com filhos, com marido, com namorado, com parente, com amigas, com amigos. Ninguém, Deus tirou todo mundo. E eu quero, muitas vezes, Ele permite até o afastamento para a gente ver com quem a gente pode contar. E no final das contas, muitas vezes a gente só pode contar com Jesus. Porque aquelas pessoas que estão do seu lado dizendo, batendo no seu ombro, dizendo, eu posso contar com você, pastora Adriana. Pode contar comigo porque daí vier. Eu já ouvi muito isso. E muitas vezes, na hora que eu mais precisei, as pessoas que eu dava de comer, as pessoas que se assentavam na minha casa, que dormia na minha casa, que eu ajudava dia e noite, foi aquelas mesmas pessoas que na hora que eu mais precisei, a qual batia no meu ombro e dizia, pode contar comigo, porque daí vier. Na hora que eu mais precisava, elas me viraram as costas. E naquele momento eu achava que eu estava sozinha. Eu achava que o mundo para mim tinha desabado. Porque eu achava que poderia contar com as minhas amigas, que eu dizia que eu achava que eram as minhas amigas. Que eram as pessoas que eu amava. Porque eu, desde de criança, eu sempre fui fiel às minhas amizades. Se eu tivesse uma amizade, aquela amizade para mim era tudo. Mas Jesus me mostrou que verdadeiramente não é assim. Muitas vezes a gente acha que todo mundo é igual a gente. Que tem um coração bom, um coração maravilhoso, que a gente pode contar. E muitas vezes as pessoas estavam no meu lado para tentar tirar aquilo que Jesus me deu. Por inveja, por querer ser eu. E muitas vezes eu não via isso. E eu achava que todo mundo era meu amigo, todo mundo gostava de mim, todo mundo por estar ali ao meu redor. Eu achava tudo isso. E no final das contas as pessoas queriam fazer eu de escada para subir. Subiram, muitas subiram. Muitas subiram, avançaram os degraus. Quando Jesus ele viu que eu não estava suportando mais, ele disse, eu vou dar um basta. Eu vou dar um basta nessa tua situação. Eu não vou deixar, filha, você desse jeito que você está. As pessoas zombando de você, as pessoas tirando a sua unção, as pessoas te enganando, fazendo panelinha por trás de você, mentindo, fazendo 1001 coisas para tentar te destruir. E você a toda a vida com teu coração bom, tentando ajudar todo mundo. E naquele momento, no dia que Jesus falou, hoje chega, eu fui maltratada, eu fui humilhada, eu fui lançada porta fora, com minhas coisas jogadas na rua. Mas eu quero lhe dizer que existia um Deus que estava ao meu lado todo o tempo. Pessoas que diziam que estavam comigo, porque daí vier, foi as mesmas pessoas que abriram a porta da minha casa e jogaram minhas coisas na rua. As pessoas que diziam que estavam comigo porque daí vier, foi as mesmas pessoas que sentavam ao meu lado, conversando comigo e gravando as minhas conversas para mandar para outras pessoas. As pessoas que eu confiava, que eu achava que era minha amiga, estava do meu lado como se fosse uma cobra esperando a oportunidade para tentar me dar o bote. Mas eu louvo a Deus por Jesus Cristo estar comigo a todo o tempo. E naquele momento eu me senti mal, eu me senti como se não tivesse ninguém. Eu fiquei noiva de um pastor, fiquei noiva de uma pessoa, a qual a pessoa me traiu. Só que todo o tempo a pessoa achava que eu não sabia que tinha me traído. E eu simplesmente não quis o noivado. Resolvi ficar só. Porque muitas vezes é melhor você estar só do que mal acompanhado. Porque não adianta você estar com alguém do seu lado, você achando que pode contar com aquela pessoa, achando que vai dividir uma vida com aquela pessoa, e no momento que você mais precisa, aquela pessoa também te trai. Eu fui traída por amigas, eu fui traída por marido, eu fui traída por noivo. Desculpa. Eu fui traída, né? Por as amizades. Eu só não fui traída por Jesus. Esse aí provou que estava comigo a todo tempo.
E eu quero lhe dizer a você, ei, você é linda. Você é lindo, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você consegue. Para de confiar nos outros. Eu, para poder aprender e chegar onde eu cheguei, para onde glória do Senhor Jesus, eu tive que aprender da pior forma, que o ser humano não é como a gente pensa que é. Porque tem uma palavra que o Senhor fala na palavra dele que a gente não vê como o homem vê. Né? Deus não vê como o homem vê. A gente vê de uma forma, a gente idealiza uma pessoa, né? Porque a pessoa chega ao nosso lado como se fosse uma ovelhinha, uma cordeirinha. E a gente acredita. Conta várias coisas pra gente. Se faz de coitada, a gente acredita. E foi necessário eu passar pelas piores coisas da minha vida para aprender. Eu fiquei sem teto, mas Jesus foi me sustentando. Eu sou mãe solteira, sou mãe de 3 filhos maravilhosos que estão todo mundo grande para a glória de Deus. Mas meus filhos menores eu passei por muita coisa, por um bocado. Fui lançada na rua. Trabalhei para pessoas que só fez tirar o meu couro. Eu trabalhei para pessoas para poder pagar o meu aluguel. E as pessoas me enganavam, mentiam para mim, diziam que era minha amiga. E no momento que eu mais precisei, me virou as costas. Me deixou jogada no vento, mas Jesus foi lá e me segurou. E disse, eu tô aqui, filha. Quem vai te sustentar, quem vai te dar uma casa sou eu. Quem vai mudar a tua história sou eu. Eu não tinha casa. Morava em Del. Morava em bairros, em várias casas. Hoje eu moro no meu apartamento para a glória do Senhor Jesus. Jesus me deu vitória. Hoje eu tenho uma vida. Jesus me restituiu para a honra e glória do Senhor Jesus. Ei, você que está aí se sentindo coitadinha, achando que ninguém te vê, ninguém vai te ver mesmo não. Porque aquelas pessoas que você acha que você pode contar é mentira. Você tem que contar com Jesus, é com Ele que você tem que contar. Passei por enfermidade, passei por cirurgias. E Jesus sempre comigo, não achei uma daquelas pessoas que dizia, pode contar comigo porque daí vier. Não pude contar com nenhuma delas. Não pude contar por nenhuma delas. Só com Jesus. Mas foi bom. Foi bom porque eu aprendi, tô mais forte. Hoje em dia, ninguém me engana mais não com o negócio de conversinha, que pode contar comigo. Eu posso contar aí com Jesus. O meu sustento vem do Senhor, minhas vestes vêm do Senhor. Sabe? Tudo que eu faço é em torno do Senhor hoje em dia. Eu me amo, eu sou linda. Sabe por quê? Porque Jesus é na minha vida. E sempre foi. Não pude contar com ninguém, a não ser com Jesus. Você tem que parar de depositar sua confiança no homem. Para de confiar no homem, no amigo, na amiga. Todo mundo vai lhe trair. Porque todo mundo é imperfeito, todo mundo é cheio de defeitos. Ninguém é perfeito, só Deus. O ser humano é falho. A gente não devemos confiar no ser humano. Porque ao mesmo tempo que o ser humano está dizendo que vai estar aqui com você, é na hora que você mais precisar e que você vê que você não pode contar com o ser humano. A não ser com Jesus. Foi necessário eu orar, eu descer na casa do olheiro, eu me humilhar. Vocês não têm noção o que eu tive que passar. Os processos que eu tive que passar para obter a vitória. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu tô falando para mulheres aqui. Mulheres que se sentem sozinha, que está abandonada. Mulheres que o marido abandonou, o namorado abandonou, foi traída por amizades. Você consegue. Você é forte. Jesus é com você. Erga a tua cabeça. Não deixe ninguém falar que ao contrário. Jesus ele está dizendo aqui na palavra dele, ei, eu ouvi a tua oração. Está preparada para mudança de vida? Agora a mudança de vida vai ter um preço. Você vai ter que ser traída, porque Jesus foi traído.
Jesus foi rejeitado, você vai ser rejeitada pela família, pelo marido, pela sogra, pelo irmão, pelo parente, pela amizade. Tá preparada para receber a vitória? Para receber a vitória não é de mão beijada, não. Foi necessário eu cair no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço para obter a vitória. Você também consegue. Hoje em dia eu estou aqui para glorificar. Eu voltei aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje em dia eu moro num apartamento maravilhoso. Eu consegui montar 3 apartamentos. Um pro meu tio, um pro meu filho mais velho e um outro para mim. Sabe por quê? Sabe quem faz isso? É Jesus. Com tudo novo, tudo meu. Foi Jesus que me deu. Mas antes de chegar até aqui, eu tive que perder tudo. Eu perdi o ministério, eu perdi o noivado, eu perdi amizades que pra mim não eram amizades, mas eu louvo a Deus por Senhor ter tirado pessoas da minha vida que se fingia que era minha amiga, que estava do meu lado pra me copiar, pra dizer que era amiga e era uma cobra, serpente, cascavel. Eu não quero pessoas do meu lado. Me afastei de todo mundo, mudei número de telefone, deletei completamente esse tipo de pessoa do meu lado. Não quero mais vínculo. Amo eles lá e eu cá. Mas Jesus tirou. Jesus está preparada para Jesus sacudir a tua figueira? Porque Deus vai sacudir a tua figueira. Deus vai tirar tudo que não presta. Para te mostrar que você é forte. Que você consegue sozinha. Que você não depende de ninguém. Que você depende de Jesus. Vai bater na tua porta um anjo do Senhor, a qual nesta tarde o Senhor está dizendo para mim, para você, que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Pastora Adriana, não tenho onde morar. Pastora Adriana, eu tô desempregada. Pastora Adriana, eu tô com minha geladeira vazia. Ora e confia, porque a providência chega. Jesus nunca me deixou desamparada. Se eu não comesse de manhã, meio-dia eu comia. Se eu não comesse meio-dia, de noite eu comia. E eu tava com meus 3 filhos pequenos do meu lado. Hoje em dia, meu filho mais velho tá com 23 anos. A minha com 18, meu caçula com 16. Jesus sempre foi o pai dos meus filhos. Eu não tive pai pros meus filhos. Eu fui o pai e a mãe dos meus filhos, mas Jesus foi o pai maior, que sustentou meus filhos até aqui. E eu quero lhe dizer a você, da mesma forma que eu consegui, você também consegue. Você está passando por problemas, está cheio de dívidas, está querendo ser aposentado, está querendo um benefício do Senhor, está querendo um outro cargo. Vai ter que descer na casa do olheiro. E outra coisa, se cale, porque às vezes a nossa boca atrapalha o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Eu tô toda doente. Jesus é tua cura aqui, ó. Jesus está dando a cura a Ezequias. Da mesma forma que Jesus desceu naquele dia, ouviu a oração de Ezequias, foi necessário Ezequias clamar ao Senhor para poder obter a vitória. O anjo só desce quando Jesus dá ordem, porque ele vê o meu sacrifício e o seu. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil, minha irmã, alcançar a vitória, não. Tem que passar mesmo. Eu passei por tudo que você imaginar. Hoje em dia, eu tenho experiência de tudo que você imaginar. Todo tipo de gente eu tenho experiência com o ser humano. Mas foi necessário. Eu tive experiência. Cada tipo de experiência. Para poder sobreviver. E eu sobrevivi. Eu entrei no vale da sombra da morte. Mas eu não temi porque Jesus era comigo. O Senhor preparou uma mesa na presença dos meus adversários. E ungiu a minha cabeça com óleo e o cálice transbordou. Ele estava comigo e vai estar com você. Não adianta todos te abandonar. Não adianta todos dizer, agora ela morre. Agora eu acabei com ela. Muitos
Quando eu fechei meu ministério e disse que não queria mais, porque eu não estava suportando mais as dores que eu estava passando na frente de obra. Mas se eles soubessem que todos aqueles que colaboraram para com que eu fechasse meu ministério só fez me ajudar a eu alcançar a minha vitória. Sabe por quê, meus irmãos? Os irmãos de José eles fizeram um papel sobrenatural para com que José se chegasse à vitória. José foi lançado no poço pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo. José dormiu escravo, mas se levantou a governador do Egito. Ei, Jesus está ali falando a você. Você pode até dormir como uma rejeitada, rabandagassuribicanderébia. Você pode até dormir como uma excluída, rejeitada, traída, humilhada, lançado na fornalha, rejeitada, mãe solteira, esculhambada por todos, humilhada por todos. Muitos devem estar de pé se gloriando pela tua miséria, pela tua derrota. Mas eu quero lhe dizer a você que o meu Deus, que fez José de um escravo se tornar governador do Egito, ai, o que é que Deus não pode fazer comigo e contigo? Me fala. Esté era órfã. Esté era órfã. Foi levada para um palácio pelo projeto de Deus. Quem tem projeto de Deus, quem tem chamado de Deus, não adianta fugir. Não vai adiantar fugir para poder obter. Quando Jesus chega na minha e na tua vida, não adianta. O propósito só vai se concretizar na minha e na sua vida. Porque Jesus, quando ele chega para dar vitória a mim e a você, não adianta. Muitos podem se levantar, muitos podem tentar a lançar eu e você na fornalha. Porque quando Jesus ele chega para poder liberar a vitória, não adianta, não há quem possa impedir. Porque agindo o Senhor na minha e na tua vida, operando Deus na minha e na tua vida, quem é Satanás para poder impedir a minha vitória e a tua? Os irmãos de José não sabiam, não tinha a dimensão do tamanho da vitória de José. José pela infinita, pela tua humildade, né? Não sabia, ainda foi contar os seus sonhos para os seus irmãos. Jesus já tinha dado a ele o que iria fazer com ele. Porque antes de acontecer as coisas comigo e com você, Jesus revela antes. Eu lembro que Jesus sempre estava revelando que tinha algo grande comigo sobre a terra. Mas que eu ia ter que passar por muitas coisas para poder eu alcançar o propósito de Deus. Para a gente chegar ao propósito de Deus verdadeiramente, a gente temos que passar, viu, meus irmãos? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Tu acredita que até muitos pensam que eu estou afastada do evangelho. E eu tive que sair dos olhos da visão de todos. Para poder eles achar o que quisesse. Sabe por quê? Porque quanto mais eu estava me batendo, quanto mais eu estava me lançando palavra de maldição, fazendo obra de bruxaria, tentando lançar meu nome no chão, fazer meu nome de pano de chão, Jesus estava me enchendo, me limpando, me moldando, trabalhando na minha vida para eu alcançar a vitória. E eu alcancei. Eu alcancei. Jesus, quando disse para mim que iria botar a chave da vitória nas minhas mãos, eu ficava perguntando a Deus aonde, como é que pode isso? Como é que pode isso? Jesus, ele é fiel. Louvor de adoração ao Senhor. Quando Jesus, ele chega para mim e para você e diz, filha, eu estou contigo. Filha, não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Os irmãos de José não sabiam que estava empurrando José para a vitória. Mas José teve que, para chegar na vitória, ele teve que ser humilhado. A mulher de Potifar tentando desejá-lo.
Muitas vezes vinham os pratos na minha vida e na tua vida. Muitas vezes as pessoas tramam com um prato para tentar nos tirar da presença de Deus. Mas quando Jesus tem chamado comigo e contigo, não adianta prato, não adianta bruxaria, não adianta palavra de maldição, não adianta oração ao contrário, jejum ao contrário, panelinha, nada adianta para tentar nos destruir, porque Jesus é comigo e contigo. Você está preparada para a vitória que Deus vai fazer na sua vida? Você está preparada para alcançar a vitória de Deus? Você está preparada para com que o Senhor ele venha trazer na sua vida existência aquilo que não existe, mas vai ser necessário, minha irmã, eu tenho que lhe dizer, meu irmão, vai ser necessário você sofrer um pouquinho. Não vou ser hipócrita para você. Você vai passar por humilhação, por traição, por mentira, por engano, por tudo que você imaginar nessa vida para alcançar. Você vai, para chegar no propósito de Deus, você vai ter que passar por muita coisa, porque para Jesus não dá nada de mão beijada. Jesus quer ver eu e você. Jesus quer ver eu e você buscar a presença dele. Jesus quer ver eu e você, Narabandaga, Suribi, Canderebia, descer, se humilhar, clamar, para poder obter a vitória. Você está preparada para obter a vitória? Porque ele está aqui nesta tarde para lhe entregar a vitória. Abre as tuas mãos porque eu vou profetizar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor abriu os céus e as janelas da comporta dos céus, Pai, derrama uma bênção transbordante, sacudida e recalcada sobre a minha vida. Deus, da mesma forma que o Senhor me deu, meu Pai, vitória nas minhas cirurgias, vitória na minha casa, vitória nos meus negócios, vitória na minha vida. Deus, eu profetizo, Pai, que esta mulher que está chorando do outro lado, esta pessoa que está, meu Pai, do outro lado, que vai ouvir este vídeo, que vai ouvir esta palavra, que nesta tarde o Senhor entre na vida dela sentimental, financeira, na área espiritual e transforme, liberte, restaure. Deus, dê forças, renove a força dela. Deus, em nome de Jesus, transforma a água em vinho, porque quando o Senhor chegou naquele casamento, que o Senhor transformou a água em vinho, Jesus Maria chegou até a ti e perguntar-te a ti, Senhor, acabaste o vinho. Naquela época, Pai, seria uma vergonha para os noivos daquela casa se não tivesse o vinho. Mas o Senhor, meu Pai, se encontrava na festa. O Senhor se encontrava no lar. E quando o Senhor se encontra no lar, meu Pai, tudo que está, meu Pai, para dar errado, o Senhor vem fazer dar certo. Pai, quando o Senhor se encontrava naquela casa, o Senhor estava dizendo a Maria, o que tenho eu, mulher, contigo? Rabandagachanda, rabandadecai. Jesus estava dizendo a ela, o que tenho eu contigo? Mas aquela mulher entendeu imediatamente, deu ordem àquele servo para poder encher as talhas. Eu quero dizer que nesta tarde o Senhor vai encher as tuas talhas tem que transbordar. Porque o grande da Galileia se encontra na casa. E por ele se encontrar na casa, ele está transformando a água ao vinho. O vinho é renovo. Aonde há o vinho do Senhor, é renovo de Deus. Ai, você está preparado para o renovo de Deus? Você está preparado para liberar o perdão? Você está preparado para pedir perdão àquela pessoa que você fez tanta maldade? Você está preparado para poder pedir perdão a teu sogro, a tua sogra, teu amigo, a tua amiga, a quem for. Porque às vezes a gente fazemos errado e a gente achamos que estamos certo. Às vezes uma atitude minha e sua causa um efeito espiritual no reino espiritual muito grande. Você está preparado para pedir perdão? Mas eu não fiz nada, eu nunca fiz nada, pastora Adriana, eu nunca fiz nada, eu nunca fiz maldade a ninguém. Muitas vezes eu e você não fazemos. Mas muitas vezes é necessário a gente liberar o perdão a quem nos faz mal. Porque a todas as pessoas que me fizeram mal, fizeram chorar, fizeram sofrer, eu liberei o perdão. E eu, quando eu liberei o perdão, eu comecei a ver o Senhor trabalhando na minha vida. Quando eu liberei o perdão, eu vi o trabalhar de Deus na minha vida, porque eu abençoo os meus inimigos todos os dias. Eu oro pelos meus inimigos. Os ocultos declarados.
E nesta tarde eu vim lhe dizer, você está preparado? Se prepara para o que o Senhor está fazendo, porque nesta tarde o Senhor está preparando uma mesa. E da mesma forma que o Senhor transformou, o Senhor trouxe alegria àquela festa de casamento. O Senhor está dizendo a você, estou entrando com restituição na tua vida sentimental, mulher. Não vai ficar da mesma forma que está. Sobre aquele seu trabalho, Jesus está fazendo um reboliço lá. Ah, mas eu fui mandado embora. Ei, se aquieta, espera no Senhor. Porque quando Jesus fecha uma porta é porque ele tem uma maior para abrir. Eu estou pedindo, pastoral, misericórdia. Eu estou clamando ao Senhor por uma porta. Se prepara porque a porta desta tarde vai ser aberta. Coloca os currículos. Entrega do Senhor, entrega a Deus. Confia nele e ele satisfará o desejo do teu coração. Nesta tarde o Senhor está dizendo para mim, para você... Descansa o teu coração. Não te prometi eu para fazer o milagre? Agora o Senhor está dizendo também, o Senhor está ministrando no meu coração, não sei para quem é. Vai lá, pede perdão. Libera o perdão. Muitas vezes Jesus está mandando eu e você fazer algo que a gente não faz. Vai lá e faça o que Jesus está lhe dizendo, porque muitas coisas dependem disso, da tua obediência. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Nesta tarde, o Senhor está dizendo, quero eu transformar, quero eu libertar, quero eu restaurar, quero eu salvar, quero eu te dar abundância, quero eu te dar alegria no teu coração, quero eu te dar paz. Muitas vezes eu estou vindo aqui uma mulher sem paz. Uma mulher desesperada, uma mulher agoniada, uma mulher inquieta, mas é necessário aquietar o teu coração e dizer ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Nesta tarde o Senhor está lhe dizendo a você, libera o perdão. Para as coisas velhas, é necessário as coisas novas entrar, é necessário as coisas velhas sair. Tira a pedra. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra da teimosia. Tira a pedra da inveja, da falsidade. Tira a pedra da angústia. Tira a pedra da incredulidade. Jesus, ele é fiel, ele é vivo. Ele morreu para dar salvação a mim e a você. Você está preparada para o que Deus quer fazer na sua vida? Agora vai e faz aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Ah, Deus mandou eu abençoar alguém, vai lá e abençoa. Deus mandou eu pedir perdão, vai lá e pede perdão. Deus mandou eu... Aleluia. Aleluia. Deus mandou... Mas eu não falo com fulano, eu tenho que pedir perdão. Tem. Se Deus mandou, ele garante. Mas ela não me suporta, não interessa. Deus mandou eu orar por alguém. Vai lá e ora. Faz aquilo que o Senhor está lhe ordenando. Porque enquanto você não fizer aquilo que o Senhor está lhe ordenando, muita coisa vai ficar presa no reino espiritual. É necessário você liberar aquilo que não é teu. Solta aquilo que não lhe pertence. Para de deixar Satanás lançar inveja dentro do teu coração. Para de deixar Satanás causar aflição dentro do teu coração. Orgulho não é de Deus. A gente ser dura, a gente ser assim, ser assado, eu faço. Você não faz nada, quem faz é Jesus. Você não faz nada, quem faz é o Senhor. E nesta tarde eu venho a ministrar sobre a tua vida. Abre as tuas mãos nesta tarde. Eu vou ministrar agora sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus quebre toda a maldição sobre a tua vida, da primeira geração até a última geração. Que o Senhor Jesus venha guardar os teus filhos, a tua casa, a tua parentela. Que o Senhor Jesus venha fazer um milagre na tua vida. Aonde há dor, que o Senhor venha tirar a dor e trazer alegria. Aonde há desespero, que o Senhor venha trazer o desespero e trazer a paz. Ah, nesta tarde eu vim profetizar na tua vida um milagre extraordinário. Aquilo que está para ser assinado pelo Senhor, o Senhor já assinou para te dar vitória. Aquilo que estava para dar errado, o Senhor desta tarde está fazendo dar certo. Para te alegrar o teu coração, se levanta. Para de estar murmurando. Para de estar murmurando. Para de estar murmurando. Agradece ao Senhor.
Recebe a vitória da parte do Senhor nesta tarde. E começa a glorificar. Bota um louvor, começa a louvar dentro da tua casa. Começa a glorificar. E faz aquilo que o Senhor coloca no teu coração. Começa a ser fiel ao Senhor. Seis fiel no pouco que no muito o Senhor vai te colocar. Fizeram muitos votos com Deus desde minha morte. Tem pessoas aqui que fez voto com Deus, mas não honrou o voto que fez com Deus. Fez vários votos ao Senhor de fazer isso, fazer aquilo e não honrou ao Senhor. Quando recebeu a vitória, esqueceu do voto que fez ao Senhor. O Senhor está cobrando o voto que você fez a Ele. Vá pagar o seu voto ao Senhor. Ah, eu fiz um voto de abençoar fulano. Vai lá e abençoa. Mas eu não falo com fulano. Ei, procura a conta, procura o Pix e manda. Ah, mas eu fiz um voto ao Senhor de ir na igreja fazer isso. Vai lá na igreja e entrega o voto ao Senhor. Eu fiz um voto de comprar óleos para a casa do Senhor. Vai lá e compra o óleo e entrega na casa do Senhor. Eu fiz um voto de abençoar uma família. Vai lá e abençoa. Faz como o Senhor colocar no teu coração. Honra o voto que você fez com Ele. Porque a Bíblia diz que é melhor você fazer o voto e cumprir do que você não fazer. É melhor você não fazer o voto, que não vai cumprir, ou você fazer o voto e cumprir. Amém, meus irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta tarde. E eu quero dizer que eu estava com muita saudade, viu? Eu vou fazer um esforcinho de toda a tarde estar fazendo um vídeo aqui, tá? Pra estar trazendo uma palavra da parte do Senhor pra tua vida, tá? E eu quero dizer que Jesus Cristo é poderoso para te entregar a vitória. E que nesta tarde Ele é fiel para te dar a vitória. E se prepare porque Jesus, Ele quer entregar vitória na sua vida nesta tarde. Creia somente, confia. Confia. Porque Ele é fiel. Ele é fiel, irmãos, para poder fazer um milagre na tua vida. Amém? E assim eu te... Fica na paz e na graça do Senhor. Compartilha esse vídeo, né? Aquela pessoa que está precisando de uma palavra, aquela pessoa que está precisando de um milagre de Deus, tá? Vai lá. E seja um canal de bênçãos. Se inscreva no canal, tá? E envie esse vídeo para mais pessoas. E fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus.